Quando Carlos Lupe foi nomeado ministro da Previdência Social em janeiro de 2023, ele projetou uma imagem de confiança inabalável. Ele afirmou com convicção que o sistema de previdência social do Brasil, a Previdência, não era deficitária. Ou seja, não estava no vermelho. Essa foi uma declaração de peso, batendo de frente com as preocupações que pairavam sobre a estabilidade financeira do sistema. E não parou por aí. Lupe fez uma promessa daquelas ao povo brasileiro. Ele garantiu que ia zerar a fila enorme de pedidos de benefícios que assolava o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ele não só prometeu agir, mas prometeu resultados rápidos. O crescimento dessa fila são de deixar qualquer um de cabelo em pé. Em março de 2025, o número de pedidos pendentes bateu um recorde de 2.700.000, o maior nível já visto durante o atual governo do presidente Lula. Apenas um mês depois, em abril de 2025, apesar de uma pequena queda, a fila ainda era assustadora, com 2.680.000 solicitações. Para colocar essa deterioração rápida em perspectiva, esse número era quase o dobro de 1.360.000 solicitações que estavam na espera em abril de 2024. Esse crescimento exponencial mostrava claramente que as medidas tomadas, se é que houve alguma, não estavam dando conta do recado para frear esse aumento, muito menos para cumprir a promessa de zerar a fila em tempo recorde. Vários fatores críticos contribuíram para essa crise que parecia não ter fim, além da ineficiência administrativa. Um golpe duro veio de uma greve longa, de 235 dias, dos peritos médicos, que só terminou em meados de abril de 2025. Essa paralisação teve um impacto direto e pesadíssimo, fazendo o número de perícias médicas pendentes disparar de 566.200 em junho de 2024 para 921 em abril de 2025. Além disso, o remanejamento de funcionários do INSS para outras tarefas e um boom de fraudes nos pedidos, especialmente pelo sistema TestMed, criado para pedidos digitais de auxílio-doença, pressionaram ainda mais a capacidade já sobrecarregada do INSS de processar os pedidos legítimos com eficiência e agilidade para quem realmente precisa. Quadratura. Para piorar ainda mais a situação operacional do INSS, veio à tona a descoberta de um esquema de fraude gigantesco, batizado de Operação Sem Desconto. Essa operação, revelada por autoridades federais, expôs um sistema sofisticado de descontos não autorizados nos benefícios dos segurados do INSS. Descobriu-se que diversas associações e sindicatos vinham desviando fundos ilicitamente, cobrando mensalidades associativas sem o consentimento dos beneficiários. Essa prática predatória mirava alguns dos cidadãos mais vulneráveis, aqueles que contam com a Previdência para o seu sustento básico, minando ainda mais a confiança em uma instituição já combalida e em sua capacidade de fiscalização. A dimensão financeira dessa fraude era assustadora, ressaltando a audácia, a verdadeira cara de pau do esquema e o prejuízo enorme causado a incontáveis brasileiros. As investigações revelaram que esses descontos não autorizados realizados sistematicamente entre entre 2019 e 2024 somaram pelo menos 6,3 bilhões de reais. Essa dinheirama toda representa dinheiro que saiu direto do bolso de aposentados e pensionistas. A repercussão imediata após o anúncio da fraude foi uma prova do seu impacto generalizado. Em apenas uma semana, um número impressionante da ação do processamento dos pedidos através do pagamento de bônus. Além disso, há o gasto significativo de reembolsar milhões de pessoas afetadas pela fraude da operação sem desconto, que incluirá não apenas os valores principais descontados, mas também juros e correção monetária. É o famoso o barato que sai caro. Estimativas preliminares sugerem que reduzir a fila de espera para o nível de 1,3 milhão de casos, como estava quando Lupe assumiu, poderia aumentar os custos mensais da Previdência Social em impressionantes 6 bilhões de reais, com impactos anuais potenciais variando de 20 bilhões a 30 bilhões de reais, colocando ainda mais pressão nas contas públicas
é dinheiro pra dedéu. O peso conjunto do escândalo do INSS e da fila gigantesca de pedidos acabou arranhando feio a imagem do governo do presidente Lula da Silva. A crise chegou a tal ponto que Carlos Lupe, aquele ministro que tinha feito promessas tão audaciosas pouco mais de 2 anos no comecinho de maio de 2025. A saída dele veio logo na esteira da revelação pública da fraude da Operação Sindicom, o que tornou a situação dele insustentável no cargo. Essa demissão de peso só reforçou o tamanho do abacaxi e a pressão política cada vez maior em cima do governo, para apresentar soluções que parassem em pé. E o povão, claro, sentiu todo esse rebu. Uma pesquisa da Quest, feita em abril de 2025, isso antes mesmo que o tamanho do rombo da fraude no INSS ficasse totalmente escancarado, já mostrava um cenário bem complicado para o presidente. A reprovação ao governo Lula tinha batido os 56%, registrando a pior avaliação popular desde o comecinho do atual mandato. Do outro lado da moeda, a aprovação tinha minguado, chegando ao seu menor patamar, 41%. Esses números mostravam que o brasileiro estava cada vez mais com a pulga atrás da orelha. E a crise do INSS, com certeza, tinha um peso enorme nisso, minando a confiança na capacidade do governo de tocar serviços básicos e de proteger o povo da roubalheira generalizada. A oposição, claro, não perdeu tempo e caiu matando em cima das fragilidades do governo. Aí começou uma movimentação forte, puxada por nomes como a senadora Damares Alves e a deputada federal Coronel Fernanda, para instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito, a famosa CPMI, para botar uma lupa na fraude do INSS e em como o governo estava lidando com aquela fila interminável. Esse chamado para a CPMI pegou tração rapidinho, garantindo o apoio de 223 deputados e 36 senadores. Números que passaram e com folga do mínimo necessário para botar a investigação para rodar. E olha que interessante, o apoio para investigar não veio só da oposição, não. Teve gente de partido da própria base aliada do Lula, que também botou a assinatura lá, mostrando que a preocupação era geral e que o caldo tinha engrossado. Daqui para frente, o cenário continua cheio de pepinos para descascar. Right? A instituição fiscal independente, a IFI do Senado, já botou na ponta do lápis. Os gastos com benefícios da Previdência em 2025 devem bater 1 trilhão e 31 bilhões de reais. Isso é mais de 8% do PIB do Brasil e estourando em 16 bilhões de reais, o que o próprio governo tinha previsto no orçamento. A IFE, inclusive, deu uma alfinetada, apontando que essa mania de sempre jogar para baixo a estimativa desses gastos é figurinha repetida, e isso, claro, acaba fragilizando todo o arcabouço fiscal do país. O desenrolar dessa CPMI agora está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o que sair dali, meu amigo, pode respingar feio no governo Lula, com potencial para bagunçar a agenda no Congresso e até para dar um novo tempero ao cenário político para as próximas eleições. Boa noite, Lula. O Brasil está estarrecido com escândalo no INSS. Mais de 9 milhões de aposentados foram lesados com descontos indevidos. O senhor não sente pena dos velhinhos? Boni, veja bem, esses velhinhos são fortes. Se conseguiram sobreviver até agora, um descontinho a mais ou a menos não vai fazer diferença. Mas muitos deles mal conseguem comprar seus remédios. Estão sendo enganados, explorados. Boni, o que é isso perto da fé do povo brasileiro? Eles acreditam em dias melhores mesmo com a conta no vermelho. O senhor está sendo frio diante do sofrimento de milhões de aposentados. Frio? Eu prefiro dizer que estou sendo pragmático. Afinal, a vida é dura e o brasileiro já está...